Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nicolas Ossa. E como a gente bem sabe, lá no universo do filme de Monstros S.A., cada criança especificamente possui um monstro que assusta ela toda santa noite. E dessa forma, através dos gritos dela, os monstros lá na cidade de Monstrópolis conseguiam a energia para a cidade. Isso aqui fica ainda mais interessante quando a gente leva em conta toda a teoria da Pixar no geral. Eu não sei se você já conhece ela, inclusive eu já tenho um vídeo falando sobre ela aqui no canal. Mas o que você precisa saber é que ela diz que todos os filmes do estúdio estão conectados, todos eles contando uma única e grande história, tudo no mesmo universo. Sabe o que isso significa? Tá dizendo pra gente que basicamente todas as crianças ali da Pixar já foram assustadas pelo menos uma vez na vida por um monstro lá do universo de Monstros S.A. Sim, isso quer dizer que o Miguel já teve um monstro, o Andy já teve um monstro, qualquer criança que você imaginar. Mas daí isso ainda fica mais interessante quando a gente leva em conta que adultos também já foram crianças. Então significa que a gente tem muita teoria pra vir aqui pelo canal. E é por isso que então especificamente no vídeo de hoje eu vou te contar quem era o monstro do Carl lá de Up e Altas Aventuras. A teoria do canal Super Calim Brothers tá simplesmente sensacional. E se você já ficou curioso, deixa seu like aí embaixo, prepara aquela pipoquinha gostosa e vem comigo. E bom, antes de mais nada, eu preciso te dar um contexto aí sobre a teoria da Pixar. Na verdade, não sobre a teoria da Pixar em si, porque, como eu tinha dito antes, eu já fiz um vídeo inteiro explicando ela. Mas sim sobre a viagem no tempo que acontece. Porque isso é muito importante pra essa teoria. Já que eu não sei se você sabe disso, mas então, de acordo com a teoria da Pixar, ela tá dizendo que os monstros lá de Monstros S.A. são resultados de um grande processo de mutação que aconteceu por causa das máquinas. É um troço bem confuso isso. Mas o que você precisa entender é que lá no universo de Monstros S.A., de novo, de acordo com a teoria da Pixar, eles estariam viajando para o passado na época que essa mutação não tinha acontecido, ou seja, quando os humanos ainda eram humanos normais, como a gente sabe hoje em dia. E aí por isso que então, resumidamente, como a gente vê lá no filme de Monstros S.A., eles estariam nada mais nada menos do que voltando para o passado, na época onde os seus antepassados ainda eram humanos, estavam coletando a energia do medo para conseguir sobreviver. Essa energia tem uma grande importância, eu já expliquei melhor sobre ela no vídeo lá da teoria da Pixar, então vai estar tudo aqui na descrição. Olha, meu amigo, vale muito a pena você assistir, mas só depois desse vídeo aqui, ok? Então por isso que a nossa teoria começa a partir do momento que a gente sabe em que momento dessa viagem do tempo que tá acontecendo os filmes lá de Monstros S.A. Então por isso que pode parecer um pouco confuso da gente fazer essa conexão entre Up e Altas Aventuras e Monstros S.A. Porque a gente não sabe especificamente quando que tá se passando os dois filmes. Ou na verdade a gente sabe, porque como a gente vê nessa imagem aí de Up e Altas Aventuras, especificamente na placa do carro tá dizendo durante a época do Carl, quando ele tinha 8 anos de idade, ou seja, lá no início do filme ele estava no ano de 1934. Então a gente já começou com o pé direito. Porque também lá no filme de Monstros S.A. fica meio que subentendido que se passa no ano de 2001. Foi o ano então de lançamento do filme. E agora por isso que tudo que a gente precisa fazer é pegar o universo dos humanos lá do primeiro filme de Monstros S.A., ou seja, o universo que a Boo tá morando e que a gente vê ali por poucos minutos, levar ele até o momento exato que se passa Up e Altas Aventuras, fazer essa conexão entre os dois mundos pra saber qual monstro que tava trabalhando na época que o Carl era criança. Eu já vi que vai dar trabalho. Mas a gente pode teorizar que o universo aí onde a Boo tava vivendo passava mais ou menos no ano de 1955. Tanto pelos próprios brinquedos que aparecem ali, até mesmo a boneca da Jessie que aparece ali bem rapidinho. E como a gente sabe, ela surgiu através de uma série do Woody que aconteceu aí nos anos 50. E também o principal é por causa que no quarto desse menino aí aparece vários pôsteres da Disneylândia que iria ser inaugurada. Não sei se você sabe, mas isso ocorreu no ano de 1955. O que ok, até pode parecer meio estranho, né, a gente tá fazendo essa analogia, mas na verdade não, porque tem uma grande conexão. Até porque na verdade, eu não sei se você chegou a perceber, mas não foi apenas no quarto dessa criança que esses cartazes apareceram, e sim no quarto de muitas crianças. Por isso que então a gente pode teorizar que o universo da Boo ali no primeiro filme de Monstros S.A. estaria se passando em torno do ano de 1955. Vamos teorizar assim. E aí, então agora a gente sabendo de tudo isso, a gente resumidamente tem que entender o seguinte: quando os humanos estavam vivendo as suas vidas normais, antes de todo esse apocalipse dos monstros acontecerem, o mundo dos monstros aí em Monstros S.A. no primeiro filme, no caso, está no ano de 2001, enquanto o mundo dos humanos está no ano de 1955. Tudo que a gente precisa fazer é levar o mundo dos monstros até o ano de 1934, no ano dos humanos. Ok, pode parecer um pouco confuso, mas resumindo aqui a matemática, 1934, de acordo então aí com essa teoria, é o equivalente de 1980 no mundo dos monstros, ou seja, 21 anos de diferença. Tudo que agora a gente precisa fazer é analisar os filmes de Monstros S.A., analisar quem estava trabalhando especificamente então aí no ano de 1980 e fazer uma possível teoria disso. Então agora, pra te dar um contexto geral sobre Monstros S.A. em si, a gente teve acesso a 3 gerações de assustadores
assustadores. Os assustadores, caso você não esteja lembrado, são os monstros que assustam as crianças. Meio óbvio isso daqui, né? Mas apenas pra falar. Então essas gerações especificamente seriam a própria do Sully e do Randall. A gente vê então ali especificamente no primeiro filme. A segunda seria quando eles estão lá na universidade e o Sully, o Mike e os Macapa estão assistindo ali meio que escondido. E a terceira geração seria de quando o Mike foi visitar a fábrica quando ele era criança. E bom, vamos começar pelo começo. Comecei especificamente com os cartões de Monstros S.A. A Pixar disponibilizou pra gente e nos mostra especificamente quem estava trabalhando tanto em tanto tempo. Ou seja, a gente tem a informação de todos os monstros que trabalhavam na fábrica durante essas 3 gerações que eu te falei agora. Por isso agora vamos analisar cada uma das gerações pra fazer então essa possível teoria que, meu Deus do céu, já tá pipocando na minha mente. Olha que eu nem comecei. Vamos começar então pelo nosso elenco principal, né? Esse cartão de Monstros S.A. tá nos dizendo especificamente que o Sully, o Mike e o Randall começaram a trabalhar juntos na mesma época. Isso é muito importante porque eu não sei se você se lembra, mas lá no final do filme de Universidade de Monstros, o Sully e o Mike acabaram largando a faculdade, né? Porque na verdade eles foram expulsos. Logo depois disso, eles vão lá pra sala de correspondência, né? Ali da fábrica de Monstros S.A. De acordo com as informações que foram nos dadas nos filmes e também nesses cartões, a gente pode teorizar que eles ficaram em torno de 3 anos aí nessa sala de correspondência. Mais os 10 anos que o Sully ficou assustando e 1 ano especificamente lá da universidade. Juntando tudo isso, a gente tem ao todo 14 anos antes deles trabalharem na fábrica. E fazendo então aquela matemática, vai nos levar no ano de 1987. Ou seja, a Universidade de Monstros, de acordo com essa teoria, se passa no ano de 1987, que não é ainda 1980, mas estamos quase lá. Então, pra você ter ideia, isso seria o equivalente ao mundo humano se passar no ano de 1941, que ainda também não é 1934. Por isso que agora a gente chega na nossa segunda geração, especificamente é de quando o Sully e o Mike vão ver lá a fábrica e se deparam com aqueles assustadores ali. Como eu disse, eles também têm esses cartões de susto, por isso que a gente já conseguiu fazer uma análise pra ver quem que já tava trabalhando aí nessa época do Carl. Ok, por isso que então a gente chega no Bob Gunderson, Carla Bennett, Thor Johnson e Earl Thompson. A gente poderia simplesmente acabar com a teoria aqui, simplesmente deduzir qual que era um desses monstros que assustava lá o menininho de Up. Menininho não, né? Tem que ser mais específico. O velho lá de Up de quando ele era mais novo. Isso. Só que a gente tem um problema. E se a gente for assistir Universidade de Monstros, a gente vai descobrir que o Earl Thompson, ele atravessa gerações. Já que lá no começo de Universidade de Monstros, ou seja, quando o Mike era criança, o Bonito tava lá no meio dos assustadores. Sabe o que isso significa? Agora a gente vai ter que analisar toda a terceira geração, quando o Mike era criança. Mas só pra facilitar o nosso trabalho aqui, não vamos perder tempo analisando dos monstros que não apareceram lá em Universidade de Monstros. Ou seja, só vamos falar aqui daqueles que realmente apareceram, que já facilita muita coisa pra gente. E resumindo todo esse trabalho de uma grande pesquisa que aconteceu, a gente vai chegar no fim onde 5 opções de monstros poderiam ser o monstro do Carl. Que seriam então especificamente o Bob, a Carla, o Fran, o Earl e o Hank. Earl. Falei certo isso daqui. E tudo que a gente precisa fazer agora é a parte de eliminação. Começando agora pela mais fácil de todas, que seria a Carla. No começo de conversa, ela nem trabalhava aí nessa época, então não faz sentido nenhum ela estar trabalhando em 1980. No caso, 1934, no mundo dos humanos. E agora, sendo bem preconceituoso assim, vamos eliminar de cara logo o Hank, simplesmente porque ele estudou na Fear Tech. E como a gente sabe, não é a Universidade de Monstros que a gente conhece lá no filme. Eu disse, foi só pelo preconceito mesmo. Fala sério! A Federal do Medo é a melhor! Então tá. E agora falando especificamente do Frank, ele seria uma boa opção aqui pra gente, porque ele foi o único das nossas opções que realmente teve uma fala ali no filme. E isso poderia ser bem possível. Mas eu acho que a gente pode simplesmente eliminar ele também, simplesmente por conta da habilidade que ele possui. Como a gente sabe, cada pessoa, cada criança em si, possui um medo diferente. E possui também um quarto diferente. Diz que não faria sentido nenhum, por exemplo, eu ter medo de cobra e o Sully vier me assustar. Ele não tem a aparência de uma cobra. É mais sentido talvez o Randall vir. Não que eu esteja mandando indiretas pra ninguém, né? Mas pelo amor de Deus, não apareça aqui no meu quarto. Só que de qualquer maneira, o que eu tô querendo falar aqui é que não faria sentido o Frank ia assustar o Carl. Já que se a gente olhar lá no filme de Up, o quarto dele é bem limpo, não possuindo muitos objetos ali no meio, e seria totalmente contra a habilidade que o Frank tem. Seria simplesmente se camuflar aí no meio da bagunça do seu quarto, fazendo daí a gente chegar em apenas 2 opções, especificamente o Bob e o Earl. Não faço a mínima ideia se eu tô pronunciando esse nome certo. O Bob, mesmo sendo o monstro mais velho ali entre todos, eu ainda assim iria escolher o Earl como o assustador do Carl, e além dele trabalhar mais tempo ali, e também de ter um nome bem difícil de pronunciar, assim como o do Carl, a aparência física dele em si já lembra muito ele, basicamente a versão velha do Carl, né? Também faria sentido com o fato de que o Earl é descrito como alguém que primeiro fica em silêncio antes de dar aquele susto na criança. Você se lembra muito bem de como o Carl era antes de tomar um susto da Ellie lá no início do filme? O que tá fazendo aí? Ai, guri! Achei que você precisava se animar.
Só que a gente também tem um problema, né? Porque também é descrito que as crianças que o Earl assustava faziam xixi na cama. Isso talvez significaria que o Carl faria xixi na cama. Ok, né? A gente supera. De qualquer maneira, ainda tem muitas pessoas da Pixar pra gente analisar qual que seria o monstro dela. Por isso que se você já gostou do vídeo, já gostou aqui do meu trabalho, deixa seu like aí embaixo e também já se inscreva aqui no canal pra você não perder mais nenhuma dessas teorias incríveis aqui. Aproveita e já venha descobrir quem que seria o monstro da Júlia lá de Luca, clicando nesse vídeo que tá aparecendo aqui no meu lado. De qualquer maneira, obrigado por passar mais um TP aqui comigo. Até o próximo vídeo e tchau!